Sem mais delongas, vamos receber agora com muita alegria, gente. E nós vamos receber com aquele calor da casa, com aquela alegria vibrante da casa, não só da casa, mas de todos os conferencistas, um pastor que tem sido uma inspiração na minha vida, na vida do time de pastores nossos aqui, na vida de toda a igreja, da igreja do Brasil e das nações. Esse homem tem viajado para todo quanto é canto, levando uma visão apaixonada do mover de Deus na vida da juventude. Ele é pastor do Eleve, lá da Juventude Eleve, da igreja da cidade em São José dos Campos. Então, com muita festa, cadê? Vamos chegar mais aqui, por favor, pastor Marcos Madalenos. Boa noite, galera, tudo bem aí? Boa noite, Yes Conference, que bom estar aqui com você. Você realmente ama Jesus? Queria que você desse um aplauso, que você fizesse um barulho aí para Ele. Agora eu queria mesmo que você, assim, olha, vira para a pessoa que está do seu lado, assim, e eu queria que você aplaudisse a presença dela aqui. Você escolheu um lugar onde Deus se move, um lugar também de fazer compromissos com Deus nesses dias. O importante não é o evento que a gente faz, é quem a gente se torna enquanto a gente faz, enquanto a gente participa de um evento como esse. E em nome de Jesus você não vai terminar esse evento a mesma pessoa. E a vida cristã não é feita de emoções, de sensações, é feita de decisões. E você decidiu estar aqui, você decidiu ouvir a Deus, você escolheu a melhor parte. E que Deus abençoe a sua escolha nesses dias. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu já revi amigos muito queridos aqui hoje. Eu já fui muito tocado e cheio da presença de Deus aqui. Você foi também? Eu fui. E foi muito bom rever o pastor Danilo, o Gabi, o Vitor, o pastor Gustavo, o João André, toda essa galera que está aqui, fazendo tanta diferença. Eu ainda quero ver o Carlinhos aqui hoje, é um grande amigo também. Você tem um time de líderes, de pessoas que amam a Deus, que têm feito a diferença, que são referência. E deixa eu te falar, não é muito fácil hoje em dia você ter referências, pessoas de caráter, que têm uma caminhada constante com Deus, que vive o que prega, e que tem construído uma história como essa aqui. Então eu queria que você aplaudisse aqueles que têm feito essa entrega nesse lugar, têm liderado tão apaixonadamente, que têm amado a Deus, se tornado referência para vocês. E também eu queria honrar os voluntários. Sempre me toca muito a entrega dos voluntários, porque assim, eu sou líder de jovens já ao todo aí dá quase 20 anos, e um ministério de juventude, um ministério relevante, igreja, você não faz com um time de contratados, mas com um exército de apaixonados, e aqui tem esse exército servindo, entregando do seu melhor, e vivendo esse movimento lindo do céu, e eu realmente fui tocado por isso, e estou muito feliz de ser parte do que Deus está fazendo aqui nesses dias. Eu trago um abraço do meu pastor Carlito, que me abençoou para estar aqui. Eu queria que antes de pregar, eu queria falar para você sobre algumas oportunidades que você tem de crescer na fé com Jesus. Então, a gente tem uma escola hoje em São José dos Campos, é uma escola ministerial, é uma escola para a vida, é uma entrega de 1 ano, você para 1 ano e você cresce na palavra, você descobre dons que Deus colocou na sua vida, e você desenvolve esses dons, e você se prepara para servir a Deus aonde você está, na sociedade, aonde Deus vai te colocar. Queria que você assistisse o vídeo aí do IC College, para você conhecer um pouco mais dessa proposta. Pode soltar o vídeo aí, por favor. IC College é a escola ministerial preparatória para a vida. Não é uma faculdade cristã, não é um instituto teológico, não é uma escola bíblica, é uma escola ministerial de preparação para a vida. Através do IC College, eles vão receber um ensino apostólico, profético e pastoral empoderador para as suas vidas.
O Colleger é alguém que ama Jesus, ama a igreja, serve intensamente na sua realidade local. Ele quer descobrir mais sobre os seus dons, o seu talento, ele tem um reconhecimento dos seus líderes locais, está já convertido, caminhando com Deus há um tempo e vai ser então enviado para se aperfeiçoar. Ele não necessariamente vai ser um pastor ou um missionário, pode ser em qualquer área de profissão, empreendedorismo, e ele vem com aquela vontade de mudar o mundo, de deixar a sua marca, de ser um avivalista nessa geração. No IC College você vive uma experiência imersiva no período de 1 ano letivo. Aqui você vai ter aulas muito profundas e também ambientes práticos para você desenvolver tudo aquilo que tem aprendido e recebido. São estágios ministeriais na igreja da cidade, imersão na rede de igrejas da cidade, com outros contextos e cultura, além de evangelismos, ações nas conferências aqui da igreja. Ao final de tudo isso, fechar com chave de ouro, você junto de seus colegas vai participar de uma viagem missionária, onde você vai poder entregar mais ainda do amor de Deus e viver tudo isso numa realidade completamente diferente. É um ano para você crescer. E pastor Danilo, a gente devolve todo mundo que foi enviado, tá? Devolve melhor do que foi, tá? Tem uma flecha dessa igreja lá, que é o Rafael. Não foi para o IC College, foi para o ITA. E está nos abençoando muito. Mas os que forem para o IC College vão voltar, tudo bem, tudo tranquilo. O único que a gente não devolveu foi um que começou a namorar com a filha do pastor, tá? Mas aí também não dá, né? Mas assim, ela já está namorando, todos já estão namorando, então está tudo certo, não vai ter esse perigo. E gente, também nós estamos com uma conferência daqui 2 semanas. A conferência Eleve é uma conferência que ela tem 2 partes. A parte estendida, nós temos um propósito de formar líderes. Então, nós recebemos o ano passado só líderes de jovens e adolescentes, foram 2.100 nessa modalidade. Depois a gente se une numa grande conferência para toda a juventude. E esse ano nós abrimos essa modalidade estendida para 3 opções: para adolescentes, para criatividade e artes e para o que nós já fazíamos, que é o líderes de jovens e adolescentes. Então, se você deseja ser parte, dá para você, já é final de semestre, dá para você separar esses dias ou na modalidade estendida ou na modalidade mais curta. Eu queria que você assistisse também o vídeo da Eleve Conference. Pode soltar aí, por favor. Distrações. Estamos tão conectados que talvez não estejamos realmente conectados a nada. Nossa atenção foi revertida em capital, o nosso tempo em mercadoria. O nosso ser é levado a navegar freneticamente sem destino claro, absorvendo estímulos, acelerando pensamentos, desviando do caos que parece mais perto a cada dia. Por isso, decidimos olhar para Ele, e todas as outras coisas parecem encontrar o seu lugar. Contemplamos a Ti e passamos a criar. Mergulhamos no que Ele diz e aprofundamos o nosso pensar. Desejamos a Ti e somos satisfeitos. Paramos tudo só para Te encontrar. Nós estamos fascinados. Aí, dá tempo ainda, hein, de você participar. Tem também os livros que eu trouxe. Tem o livro Ministério com Jovens e o livro Criative-se. O livro Ministério com Jovens vai falar sobre tudo que eu tenho vivido no Ministério com Jovens, junto com a Eleve. Depois de 10 anos, nós colocamos nesse livro princípios práticos. O livro Criative-se vai falar sobre como você desenvolve a criatividade na sua vida com a cosmovisão cristã. E esse que é um assunto tão importante hoje, o mercado de trabalho já entendeu isso, mas assim, a gente foi criado à imagem e semelhança do nosso Criador.
Criatividade não é um dom, não é um talento, não é um estado de espírito, é a própria natureza de Deus em nós. E Deus quer fazer parcerias com você para fazer o novo aonde você está. O livro do pastor Fabiano Ribeiro, da nossa igreja, marcou muito a minha vida. Ele vai falar sobre a cura da nossa paternidade biológica, do relacionamento com os nossos pais e como isso reflete no nosso relacionamento com Deus. E você vai poder até fazer um teste de DNA espiritual nesse livro. E se você não vive como um filho de Deus, você vai poder então fazer essa rota, esse caminho de volta ao coração do seu Pai Celestial. É um livro que me marcou profundamente, tenho certeza que vai te marcar também. Também tem 2 livros do meu pastor Carlito, e são livros assim sensacionais. Essa igreja tem uma vocação para liderança que é incrível, tem um movimento nas células que é fantástico, e se você sente esse chamado de liderar espiritualmente, aonde você está, esses 2 livros são tipo leitura obrigatória. Liderança que prevalece e igrejas que prevalecem, marcas que realmente fazem a diferença nesse líder que Deus chamou. E Lidere com Isso em Mente, que é do pastor Craig Groeschel, que é o idealizador da Bíblia e o Version, que assim, eu li esse livro em 2008, me marcou muito, e fiquei muito feliz quando ele relançou, e a gente tem agora essa edição em português, em 2021 ele relançou. Pra você ter uma ideia do impacto da liderança dele, a Bíblia e o Version já foi instalada em quase 700 milhões de smartphones ao redor do mundo. São quase 3 mil versões da Bíblia. Faliu os aplicativos de Bíblia paga, para a glória de Deus, para que todos possam ler então a Bíblia. É fantástico o que ele tem feito como líder, esse livro é sensacional, e você pode pegar lá e adquirir ao final. Amém? Você está com expectativa aí para ouvir? Não entendi, o que aconteceu? Você quer que eu jogue o livro? Eu não vou jogar o livro, sabe por quê? Eu não vou jogar porque uma vez eu joguei e rasgou a testa de alguém. Então, pode não ser uma coisa muito segura, né? Mas, vamos para a palavra, gente? Vocês estão com expectativa na palavra de Deus? Amém? Vamos lá. Todo mundo quer um livro, né? Então tá bom, eu vou dar um criativo isso aqui. Eu não posso jogar isso. Pronto. Foi. Agora vamos orar. Você está com expectativa de ouvir a palavra de Deus? Amém. Então vamos lá, feche os seus olhos onde você está. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Nosso coração se rende a Ti. Obrigado pela ministração do Drops, obrigado, Pai, por essa conferência, tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Nós realmente temos expectativa naquilo que o Senhor vai falar, nos colocamos diante do Senhor, e que a Tua palavra nos encontre, nos transforme, e Pai, nós oramos para que o Senhor cumpra todo o Teu propósito aqui, que a glória seja Tua, apesar de mim. Ó Deus, que Tua palavra realmente exponha as motivações do nosso coração, nos direcione completamente para Ti, e nos leve, Pai, também a crescermos na proposta dessa conferência, de sermos uma geração que vive e que deixa um legado sobrenatural. Oramos em nome de Jesus, amém. Quero ler com você 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, é o último verso desse capítulo, onde Paulo está nos chamando para direcionar o nosso foco, o foco da nossa vida completamente para Jesus. E o texto do capítulo 4, no verso 18, diz assim: assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O chamado de Paulo é para fixarmos os olhos naquilo que é mais importante, naquilo que está acima, o sobrenatural, o que é eterno, o que nós não vemos, é mais importante do que aquilo que nós vemos. E simplesmente a palavra fixar aqui, não é uma palavra muito hype no mundo fluido. Palavras como fixar, como enraizar, como fundamentar, não é algo que está muito em alta. E nós vivemos com uma disputa de atenção, pela nossa atenção, o tempo todo. E é interessante ver
qual é a cidade para quem Paulo está escrevendo? É a igreja da cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha uma influência multicultural, que tinha uma influência de diversas linhas de filosofia, de arte, que tinha um comércio intenso e que tinha também um roteiro de boemia, um roteiro de onde as pessoas passavam por ali. É como se fosse uma Las Vegas, só que sem redes sociais, sem registros de fotos e de vídeos, e aquela cidade se enchia de pessoas que estavam apenas em transição. Elas não tinham compromisso com aquele local, com aquela cidade, eles curtiam a vida, eles paravam ali um pouquinho enquanto estavam lá. E essa cidade a gente poderia, que era uma cidade carregada de prostituição, carregada de ocultismo, é como se fosse uma cidade com um carnaval de 12 meses, uma cidade que não parava nesse sentido. E Paulo ele escreve então. Os coríntios, eles tinham questões, por exemplo, eles queriam experimentar o sobrenatural, eles se perderam muitas vezes, era uma igreja imatura, e Paulo escreveu a primeira carta, dando ali repreensões muito fortes para essa igreja, talvez a igreja que ele mais repreendeu, e agora ele está chamando essa igreja a ter um foco completo naquilo que mais importa. Deixa eu te dizer uma coisa, uma geração distraída não é uma geração que vive um legado, e não é uma geração que deixa um legado. E eu queria hoje falar com você sobre focarmos a nossa vida em Jesus. Eu não sei se você sabe o significado, a origem da palavra distração, sabe? A origem da palavra distração, ela vem do distract ou distratare do latim, que significa puxar em diferentes direções. É a palavra formada do para fora e o traere, que é o puxar e arrastar. Então, tinha uma tortura romana, medieval, que se chamava distraere, que é o que origina então a palavra distração. E o que era o distraere? Era uma tortura, eu queria mostrar a foto aí para você, coloca a foto por favor, onde 4 cavalos, então, eram amarrados a cada membro de um corpo humano. E então os cavalos, eles apanhavam para eles correrem até que o corpo humano fosse completamente destroçado. Queria mostrar outra foto que tem um pouco mais dessa para a gente ver como isso funcionava. E isso acontecia, por exemplo, na sentença de quem atentava contra a vida de um rei, traidores da nação. Então se tornava um espetáculo público para que as pessoas temessem ao rei, para que as pessoas temessem então aqueles que dominavam a nação. E então distração é tensão em diferentes direções. E o que é atenção? Atenção é atenção em uma única direção. É você ter o foco em uma única direção. E por que eu mostrei essa imagem indigesta para você? Porque hoje no nosso mundo, onde a atenção virou capital, virou mercadoria, nós vivemos num mundo de tecnologia adicta, nós vivemos num mundo de comida adicta, nós vivemos num mundo onde tudo vicia, game, redes sociais, tecnologia, tudo é uma fonte constante de liberação de dopamina e de prazer, com alto potencial de vício, alto potencial de dependência. Alguém já disse que essa é a era da economia da dopamina ou do capitalismo límbico. Também é como se fosse a transição, a sociologia está falando da transição, tá? Do homem religioso para o homem psicológico. Isso funciona mais ou menos assim: o homem religioso, ele nasceu para ser salvo, o homem psicológico nasceu para ser satisfeito.
E esse é o nosso mundo. E nós estamos vivendo sob a influência de uma era onde nós estamos sendo puxados o tempo todo em diferentes direções. E aí vem o quê? O distraere, vem a distração. Muitas vezes nós estamos sendo literalmente torturados por aquilo que captura a nossa atenção. Olha só esse dado aqui. No mundo hoje, 70% das mortes são atribuídas a fatores de riscos comportamentais modificáveis, como fumar, inatividade física e dieta. Os principais riscos globais para a mortalidade são pressão alta, consumo de tabaco, nível elevado de açúcar no sangue, inatividade física e obesidade. Esse é um tempo onde nós estamos literalmente morrendo por causa daquilo que nós não conseguimos ficar sem, porque é algo que nos dá prazer. E nesse contexto de completa distração, nesse contexto de um mundo que se perdia, uma cidade que lutava para focar a sua atenção naquilo que mais importava, Paulo escreve essa carta, e em particular, esse capítulo me chama muita atenção para que algo aconteça hoje no nosso coração, para que a gente tenha a nossa atenção, a atenção da nossa vida, completamente em uma única direção, para a presença de Jesus. Focar a sua atenção em Jesus pode te salvar hoje. Você não nasceu para ser satisfeito, você nasceu para ser filho amado de Deus, para ser salvo. Não quer dizer que isso não envolve prazer, mas eu quero pensar aqui com você sobre um caminho de refazer a nossa rota em direção a Jesus. O Rick Vilodas, que escreveu o livro A Vida Profundamente Formada, ele diz assim: a velocidade em que vivemos é uma violência contra a nossa alma. As distrações internas e externas minimizam a capacidade de vermos a atividade de Deus ao nosso redor e dentro de nós. E o resultado dessa velocidade é a ansiedade. Tem algo que é uma fonte de ansiedade para essa geração, que é o FOMO, é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora, é aquela sensação de que nós devemos ser parte de tudo, o tempo todo, em todo lugar. Você não suporta ver uma foto nas redes sociais de algo que você queria estar, você não estar lá. As pessoas sabem de coisas que você não sabe, e isso também te dá uma determinada ansiedade, o excesso de informação e assim por diante. E o chamado do cristianismo nesse tempo, que Jesus mesmo falou, Mateus 22, 37 a 39, o grande mandamento. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Usar todo o seu coração, usar toda a sua alma onde você sente o prazer, usar todas as suas forças, usar todo o seu entendimento para amar a Deus. Gente, um dia, esse ano na verdade, eu tive o privilégio de conhecer o continente africano, e eu me lembro que quando eu cheguei no aeroporto, o irmão que foi me buscar, ele disse assim: você vai perceber que a adoração na África é diferente. E eu falei: por quê? Ele falou: porque aqui, tudo que a gente tem é o Senhor. E eu me lembro quando eu entrava em ambientes onde o culto começava às 9 da manhã e terminava às 3 da tarde. E o pastor entrava para encerrar, o povo não tinha comido, a maioria deles, era um dia de semana normal, pagou para estar no culto, porque eles não foram trabalhar, combinaram com seus patrões, não receberam naquele dia para estar na presença de Deus. E quando o pastor chegava para encerrar o culto, e ele dizia: vamos encerrar, você tem que comer, você tem que ir embora, a igreja inteira gritava: jejum. A igreja inteira gritava: prega, pastor. A igreja gritava: não queremos ir embora.
todos os cultos durante uma semana, terminava às 3, às 4 horas começava outro que começava às 10, que terminava às 10, e toda essa rotina, você via assim do começo ao fim, uma entrega linda de adoração. Eu me lembro de encontrar com um amigo, Nader, do Egito, e ele falava sobre os encontros do culto do mundo ocidental, da igreja americana, e ele dizia assim: às vezes me assusta que em um culto nós passamos nem um minuto inteiro de oração, se contar todo o tempo de oração de um culto. Eu não estou dizendo isso aqui, dizendo que a gente tem que mudar todo o nosso culto. Esse é o culto da minha igreja, provavelmente é o culto da sua igreja também, mas ele pega e fala assim: eu sei que no domingo, porque ele está questionando assim, se a gente fizer um culto cheio de oração, o povo não vem. Ele fala assim: eu sei que no domingo as pessoas têm coisas importantes para fazer, como assistir os seus jogos, como estar com a sua família, que é realmente muito importante. Mas ele fala: será que a gente não está dando tempo de menos para Deus, naquilo que Ele quer de nós? Eu estou dizendo isso aqui porque quando eu ouço essas coisas, eu falava com Isra aqui agora há pouco, eu sou confrontado no meu cristianismo, e eu percebo sobre, a gente vive num mundo, gente, que a gente medica toda dor e todo desconforto, e isso tem gerado uma geração, a geração mais frágil da história, e esse é um tempo onde, se nós não entendermos aonde está o real prazer, aonde está aquilo que é mais importante na nossa vida, nós seremos uma geração que viveremos uma tragédia. E esse encontro, esse chamado da geração do legado, é um tempo onde Deus quer cancelar tragédias na sua história. É um tempo onde Deus quer realinhar a nossa rota. É um tempo onde Deus quer direcionar o nosso coração para Ele. É tempo de amarmos a Deus de todo o nosso coração. É tempo de fixarmos os nossos olhos naquilo que é eterno. É tempo de fato, levarmos a sério aquilo que nós nos propomos a fazer, a palavra que a gente lê e que a gente se propõe a acreditar, e de fato ter uma vida completamente em direção ao Senhor. E eu queria caminhar com você sobre direcionar o nosso foco para Deus em 2 Coríntios 4 e aprender com o que Paulo traz nesse capítulo. Então, para você colocar o foco em Jesus, você precisa entender primeiro que a grandeza está no servir. A grandeza está no servir. Foque no seu chamado. No capítulo 4, no verso 1, ele começa essa conversa dizendo: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não nos desanimamos. Eu não sei se você tem percebido o quanto o desânimo tem tomado conta no nosso meio. O quanto um dia eu estou empolgado, outro dia eu estou cansado, um dia eu estou empolgado, no outro dia eu não quero levantar da cama, um dia eu quero ganhar o mundo para Jesus, outro dia essa pessoa é encontrada nas redes sociais fazendo coisas que até Deus duvida. E Paulo está falando aqui que o caminho para não desanimar, ele fala: visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada. A palavra ministério aqui é diaconia, que é a especialidade daqueles que executam os pedidos dos outros. É aquele que não tem a vida focada em si mesmo. É aquele que serve ao Senhor para abençoar os seus irmãos. É aquele que ministra da parte de Deus para abençoar aqueles que Deus chamou para que eles fossem abençoados por suas vidas. É diaconia. E quando fala desanimamos, ele está falando desanimamos. Outra versão vai dizer desfalecemos, na Bíblia Almeida. E aí significa o quê? Que é ekakel, é estar completamente desanimado, estar esgotado e estar exausto. Eu não sei se você já tem percebido, mas eu fiz uma pesquisa, tem 2 anos que eu estou aumentando essa pesquisa, onde eu tenho pegado os alunos do college, nas aulas que a gente dá, e nós temos um exercício onde os alunos vão perguntar para 3 amigos que saíram da igreja, que eles conhecem, qual o motivo que eles saíram da igreja.
E tem 2 motivos principais que ocupam ali o gráfico de pizza dessa pesquisa. O primeiro motivo é esfriamento espiritual, simplesmente esfriamento espiritual. E o segundo é relacionamentos. Em determinado ponto, as pessoas que estão na igreja, os jovens que estão na igreja, eles se esfriam. Tem uma estatística que diz que 66% dos jovens cristãos que entram na faculdade terminam desviados. E qual é o contexto? Esfriamento espiritual. E eu não sei se você já percebeu, se você faz... Quantos estão fazendo faculdade aqui? Levanta a sua mão. Você vai terminar crente, em nome de Jesus. E não só você vai terminar crente, você vai ganhar pelo menos um amigo seu no seu tempo de faculdade. Levanta a mão de novo aí. Queria que quem está perto colocasse a mão nessa pessoa que está com a mão levantada agora, tá? E nós vamos orar aqui agora, para que Deus permaneça, que Deus faça com que o seu coração permaneça incendiado na presença dEle. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e nós abençoamos, Pai, esses alunos que foram colocados na faculdade por um legado do céu. Foram colocados na faculdade para cumprir um propósito, para uma diaconia, para servir àqueles que ainda não te conhecem, para repartir aquilo que receberam do Senhor. Ah, Pai, a frieza espiritual não vai se instalar, e eles vão ganhar os seus amigos para Jesus, e o maior testemunho não é simplesmente que eles terminaram convertidos, é que o avivamento chegou em cada uma dessas faculdades, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, em nome de Jesus vai ser assim na sua história. Seus pais não vão ficar preocupados se você vai permanecer crente, não. Quem vai ficar preocupado é o diabo, porque você vai entrar lá, o avivamento vai chegar, as obras das trevas serão canceladas, a salvação vai entrar, e o novo tempo vai se estabelecer naquele lugar. E gente, quando eu olho aqui, Paulo está falando, nós não nos desanimamos. Por quê? Porque nós consideramos o privilégio do ministério que recebemos. É Paulo que diz que não, lá em Atos 20, 24, não consideramos a nossa vida preciosa para nós mesmos. Ele fala para mim mesmo, não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu quero é completar o meu ministério. O que as pessoas estão falando? Paulo, cuida de você. Cuida do seu conforto, da sua segurança. Não vá para Jerusalém. Os irmãos de Mileto estão dizendo, não vá para lá, porque você vai morrer. Aí Paulo para e fala assim, eu não nasci para fazer a minha vontade. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. O que é precioso para mim? É agradar aquele que me chamou. Sabe o que Paulo está dizendo? É melhor morrer na vontade de Deus, do que viver fora dela. É melhor morrer servindo aqueles que Deus me chamou para servir, do que viver fora dela. Então, muitas vezes, sabe por que o esfriamento espiritual chega? Porque nós temos uma vida focada em nós mesmos, em satisfazer as nossas vontades. E nós vivemos num mundo que tudo que nós queremos fazer, temos vontade de fazer, é justificado que a gente faça, pelo simples fato de que nós temos vontade de fazer. Não sei se você já percebeu, mas entre a juventude, a identidade está firmada em desejos. O que eu sinto acaba determinando o que eu sou. É tempo de olharmos para o firme fundamento da verdade. É tempo de entendermos de fato o propósito para o qual nós fomos criados. Sabe por que as pessoas se perdem? Porque quem não sabe a que local pertence, se adapta ao local em que está. É tempo de termos clareza desse nosso propósito. Paulo então ele valoriza o chamado de servir. Nós estamos cheios de atividades, de pressões à nossa volta, é isso que Paulo está dizendo. Nós estamos, com tanta coisa. Você lê 2 Coríntios 4, ele vai dizer que ele está pressionado por todos os lados, ele tem sofrimento por todos os lados. Quando você lê as cartas de Paulo, você fala que ele passa por fome, você percebe que ele passa por fome, ele passa por prisão, ele passa por tortura, mas ele está continuando a dizendo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Importa é que cumpra o meu ministério. Gente, deixa eu dizer algo aqui. Você que está aqui nesse tempo, sabe, nós estamos em fase
em fases de vida com muitas atividades. Na sua fase de vida você tem faculdade, você tem estágio, você tem atividades onde você está melhorando, se aperfeiçoando para você ser melhor na carreira. Você está começando uma empresa, você tem lá na sua faculdade talvez professores discursando o tempo todo que você vai mudar o mundo, que você tem que, aquela história, né? Na nossa vez de ser adulto, o mundo está acabando, então nós temos uma causa e a gente tem que fazer alguma coisa, e você está envolvido por todas essas pressões à sua volta, de muitas atividades, de muitas coisas, mas em tudo isso, você tem um chamado. Você vai fazer a sua faculdade bem, vai ser um bom testemunho, você vai ter uma carreira abençoada e próspera, como o pastor Victor orou aqui, e abençoou que você vai ser um investidor do reino de Deus. Você vai ser alguém que não vai ser um encostado, não vai ser um acomodado, você vai estar em atividade para a glória de Deus, mas enquanto isso você vai estar com o seu coração focado no reino de Deus. Você vai discipular alguém, você vai ser parte dos projetos de Deus nessa igreja, você vai amar a Deus, você vai servir na igreja, e no final você vai estar renovado, reabastecido, porque você está cumprindo o seu propósito em Jesus. Quando eu vejo aqui diaconia, o serviço ministerial, os meus pais pastorearam adolescentes por 18 anos, depois eles pastorearam casais e pastorearam uma igreja por quase 20 anos. Meu pai nunca teve uma sala, um gabinete com o nome dele na porta. Ele nunca teve uma rede social. Ele nunca recebeu, um salário da igreja. E ele sempre foi um tipo de um bivocacionado. A minha sala de casa, o lugar onde eu cresci, era um lugar onde nós estávamos constantemente recebendo adolescentes que eles aconselhavam. À noite era o ensaio do grupo de louvor, e durante a semana era reunião de pais. A nossa casa se fundia com o ministério. Eu nunca vi meu pai passando por um burnout. Eu nunca vi meu pai entrando por um colapso. Eu nunca vi o meu pai reclamando que servir a Deus é um peso. E hoje eu estou já há 18 anos liderando o Eleve, e no meu coração eu quero servir a Deus até o fim. Eu quero queimar toda a minha vida na presença de Deus, porque o valor da vida está em viver para a glória dEle. Eu não nasci para fazer as minhas vontades, e graças a Deus que eu tenho um Cristo que me salva até das minhas vontades. Tem oração que eu fiz para Deus, que eu agradeço tanto que Ele não fez do jeito que eu pedi. Quem mais aqui? Você estava tão apaixonado, pediu para ter um casamento, mas quando terminou você falou, foi livramento. Já aconteceu com você também? Outro dia, eu estava terminando o ano lá na igreja, fazendo os testemunhos da juventude. Aí eu estou falando, quem se formou? Quem começou a liderar uma célula? Quem começou a servir? Quem terminou a faculdade? Quem conseguiu um emprego? Quem comprou um carro? Aí eu pergunto, quem está namorando? Aí tem assim Aí eu pergunto, quem terminou o namoro? Parece que o teto veio ao chão. Parece que quando tem o livramento, a alegria é maior do que quando começa o namoro. Isso mostra simplesmente que às vezes a gente é traído pelas nossas vontades. E em nome de Jesus essa não vai ser a sua história. A exaustão vem quando, a exaustão não é sobre o quanto fazemos, mas sobre o foco naquilo que estamos fazendo. Com 17 anos eu tive um colapso, um pico de estresse. Se fosse hoje ia ter uns nomes diferentes. Só que hoje eu faço, talvez, o que eu fazia naquela época, talvez seja 5% do que eu faço hoje. E hoje eu estou muito melhor do que quando eu tive um colapso aos 17 anos de idade. Ou seja, não é o tanto de atividade que eu faço que determina que eu vou entrar no colapso, ou determina a minha saúde mental, a minha saúde emocional, e a qualidade de vida que eu tenho, mas o foco daquilo que eu faço. É por isso que é difícil ouvir aquela galera que fala, eu fui ferido na igreja. Aí entra na faculdade e acha bonito falar mal da igreja. Aí daqui a pouco está falando mal da igreja nas redes sociais. E daqui a pouco é mais um desigrejado. Em nome de Jesus, amanhã você não vai ser um desigrejado.
Porque você não vai ser apenas um ativista na igreja, enquanto você está aqui dedicando os seus melhores anos a Jesus. Você tem a revelação daquele a quem você serve. Você tem o foco no lugar certo, isso faz toda a diferença. Sabe, a nossa entrega tem que ser uma marca na nossa vida cristã. O cristão tem que ser, sabe, nós declaramos aqui que nós vamos ser prósperos. E eu quero declarar mais uma vez, você vai ser próspero em nome de Jesus. Mas o cristão, ele tem que ser conhecido mais pela sua generosidade do que pela sua prosperidade. Mais pela sua entrega, mais pelo seu amor, mais pela forma que ele se entrega para que outros vivam o melhor de Deus, do que por aquilo que ele tem. E segundo, para você direcionar o seu foco em Jesus, continuando aprendendo com Paulo aqui, o que você precisa entender? Que o nosso fundamento é a verdade em Jesus. Então foque a palavra. 2 Coríntios 4:2, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de outros, diante de Deus. É interessante que Paulo ele faz uma relação direta, à clareza da verdade, ao conhecimento da verdade, ao seu testemunho e ao seu caráter. Ele está dizendo que a verdade para quem está focando em Jesus, não é simplesmente um conteúdo para aprender, não é simplesmente um conhecimento para adquirir, mas é alguém em quem você se torna, porque a verdade, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo, Ele traz a verdade para nós, e essa verdade não é apenas um conhecimento que a gente tem, a nossa vida é transformada pela verdade. Por isso Paulo está dizendo, não distorcemos, não mudamos a palavra, porque a Bíblia não foi escrita para que você, ao passar por dificuldade, ao ter que se privar de desejos que você tem, para que você obedeça a palavra de Deus, aí você vai lá e distorce a Bíblia para que ela se adeque à sua vida. Mas é ao contrário, Cristo é o nosso Deus, a palavra é a verdade, e quando eu me deparar com algo desconfortável que eu não gosto, que eu não quero seguir, mas que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer, eu não vou mudar a Bíblia para justificar o meu comportamento, eu vou mudar quem eu sou, porque a verdade é aquilo que é mais importante na minha vida, e a verdade é a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia não foi escrita para te dar conhecimento, a Bíblia foi escrita para transformar a sua vida. Não é sobre apenas saber, é sobre se tornar. E se você quer de fato viver o seu propósito em Deus, você não quer perder o seu foco, você não quer ser destroçado pelas tensões desse mundo, você tem que ter a verdade da palavra muito clara na sua vida. Por isso Paulo está dizendo, renunciamos procedimentos secretos, procedimentos duvidosos, procedimentos de pecados escondidos, e ele está dizendo, não usamos de engano, nem distorcemos a palavra, nós mudamos a nossa vida à luz da palavra, e toda vez que você fizer isso, você não vai se arrepender. Uma vez, lendo o livro do Dr. Mike Wells, Discipulado Celestial, ele disse uma verdade que me marcou muito. Ele falou assim, o próprio pecado prega para nós que a Bíblia é verdadeira. Aí eu já fiquei meio assim, com um ponto de interrogação. Ele pega e fala assim, olha para o rosto de alguém que trai a esposa por 10 anos, e veja se você vai encontrar paz e alegria e alguém inteiro. Olha para o rosto de alguém que está viciado em um comportamento, um mau hábito, alguém que está sobrecarregado pelo pecado por 10 anos, e veja se a palavra de Deus é verdadeira ou não. Sabe, não seja atraído pelos seus desejos, a sua identidade não é no seu desejo, a sua identidade é na verdade da palavra de Deus. Sabe, nós temos que decidir isso aqui antes.
eu tenho visto, sabe, como as pessoas rapidamente são seduzidas quando entram em ambientes diferentes. Alguém que não conhece a verdade, alguém que não está servindo no seu local de comunidade, alguém que está focado nos seus desejos. Ele vai, de repente, do nada, ele entra numa faculdade, e aí então vai ter um discurso lá, e esse discurso é mais ou menos assim: o seu desejo, aquilo que você sente, você foi incompreendido, a sua família não te entendeu, a sua igreja te julgou, mas isso não é o que você sente, é o que você é. Então aqui nós queremos dizer para você que você tem uma família, nós vamos acolher você, nós aceitamos você pelo que você é, e nós somos jovens, nós somos inteligentes, nós temos o mundo à nossa frente, nós somos jovens, coloridos, e temos o mundo inteiro pela frente, e nós vamos mudar o mundo. São pessoas que estão distorcendo o sentido da vida, e colocando os desejos em primeiro lugar, e deixa eu te falar uma coisa, no final não vão te entregar aquilo que promete. É um engano que está entrando. Você não pode ser frágil na palavra, senão você vai ser frágil em tudo na sua vida. Senão um discurso desse entra na sua cabeça, e daqui a pouco você está achando que achou, descobriu o sentido da vida, e daqui a pouco você está longe de Deus. Em nome de Jesus, blinde o seu coração com a palavra da verdade. Sabe, sofra pela verdade da palavra de Deus, que vai valer a pena. Vai te conduzir para o melhor lugar que Deus tem para você. Terceiro, Paulo nos ensina também algo muito importante sobre o nosso foco de vida. Para você focar a sua vida em Cristo, você tem que entender que a revelação de Cristo nos transforma. Então foque em quem Deus é. 2 Coríntios 4:6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando Paulo está falando sobre fixarmos os nossos olhos naquilo que é eterno, não sermos seduzidos pelo que os nossos olhos estão vendo, sobre os desejos do nosso coração, ele está falando sobre um Cristo que brilhou, Ele mesmo brilhou em nossos corações, Ele foi resplandecido em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabe, quem está vivendo seduzido pelos desejos do pecado e deixando que isso te arraste para os maus caminhos, o que está acontecendo? Você ainda não entendeu o que é ser capturado pela face de Cristo, ser capturado pela glória de Deus. Sabe, Luengo ele fala assim, que o foco da vida cristã, o foco não é disciplina, porque se fosse disciplina, os fariseus eram um exemplo. O foco é relacionamento. E quem descobre o prazer do relacionamento, de ter a experiência do brilho da face de Cristo todos os dias, disponível, se revelando a você, você não vai ser seduzido por nada. Eu me lembro o dia que eu estava liderando o evangelismo de carnaval. Naquele dia nós estávamos assim ainda nos primeiros anos, mas a gente tinha ali 900 jovens na rua fazendo evangelismo. E eu me lembro que Deus começou a fazer algo sobrenatural, a atenção se voltou para o nosso grupo, e nós começamos a testemunhar. Naquele dia, em 3 horas, foram mais de 200 decisões por Jesus, testemunhos de cura. E quando ao final a gente foi celebrar, havia um nível de alegria, havia um nível de satisfação, os jovens testemunhando, e nós nos ajoelhamos para orar, e demos glórias a Deus numa praça pública daquilo que Ele tinha feito. E quando nós terminamos de orar, eu virei para trás, tinha um entrevistador da Globo e outro da Band, e eles me fizeram uma pergunta mais ou menos assim: como você consegue fazer com que esses jovens fiquem na igreja? Me veio uma indignação tão grande, porque eles estavam perguntando assim, a pergunta era: como você mantém esses jovens na igreja num mundo como o nosso? Estava ali em contradição o carnaval e jovens seguindo a Jesus no mesmo contexto. E aí então me veio uma indignação, porque parece que eles estavam dizendo assim: a igreja é tão chata, a igreja é um lugar tão cheio de fanatismo, tão cheio de... é um lugar tão ruim para se estar.
Como que você mantém esses jovens lá dentro? E Deus trouxe algo no meu coração. Eu virei e falei assim: olha, eu não mantenho os jovens na igreja. As portas são abertas, vem quem quer. Mas quando alguém se encontra de fato com Jesus, e eu sou um facilitador de encontros com Jesus, eu pergunto: o que é melhor do que conhecer Jesus? O que é melhor do que desfrutar da presença de Deus? Você tem esses jovens aqui porque eles têm experimentado de quem Deus é. Sabe, se nós estamos sendo seduzidos com alguém que nos oferece droga, por 5 minutos de prazer, por um relacionamento errado, e por um namoro em pecado, e por tentações do digital, e o tempo todo o nosso coração está para lá, é porque nós ainda não descobrimos o prazer da presença de Deus. E no nosso mundo, olha, eu não sou contra a terapia, eu não sou contra o remédio também da psiquiatria. Eu tenho TDAH, eu faço tratamento, eu já quase tive burnout, e eu acredito nessas ferramentas. Eu vivo com a disputa de atenção o tempo todo. Eu tenho passado por processos o tempo todo, onde eu preciso me lembrar que o foco é Jesus. E se você tem passado por lutas, tudo bem, nós estamos juntos, não tem perfeição na vida cristã, mas eu tenho descoberto que se eu tenho 2.000 pensamentos, enquanto eu estou, buscando a presença de Deus, encontrando o brilho da face de Cristo, renovando o meu coração, recarregando as minhas energias em Cristo, e eu estou sendo tentado a me distrair, cada pensamento que vem, cada momento onde eu sou tentado a me distrair, é uma oportunidade que eu tenho de capturar um pensamento e levar ali para a presença de Jesus. Nós temos que aprender uma coisa: ou nós vamos queimar no secreto, ou nós vamos queimar no burnout. Em nome de Jesus, aqui está a geração que queima no secreto. Aqui está a geração que descobriu o prazer da presença de Deus. Aqui estão aqueles que no secreto se refazem, se renovam, se reenchem, e então saem satisfeitos. Você já viu o vendedor de pipoca na frente de churrascaria? Já viu? Sabe, quando eu vou buscar os meus filhos na escola, 6:30 da tarde, dá até raiva dos pipoqueiros na frente. 6:30 da tarde, está todo mundo com fome, aí sobe aquele cheiro de pipoca com queijo, e dentro da pipoca ainda tem uma máscara de super-herói, e a pipoca custa R$20, é um assalto. Agora sim, por quê? Porque é um momento de vulnerabilidade, um dia cheio, sabe, a criança começa a pedir, diz: não, pega logo, vamos embora. Agora sim, você sai assim, você comeu picanha até sair pelo ouvido, você ainda comeu a sobremesa, aí você sai, aí tem um vendedor de pipoca, aceita uma pipoca, nem por R$1 ele vende. Deixa eu te falar uma coisa: a comida ruim de Satanás vai seduzir quem sai de casa vazio, quem não está se enchendo da presença de Deus. Eu preciso me encher da revelação de Jesus. A vida cristã não é feita de adestrar comportamento, mas é feita da mudança que Cristo faz, de dentro para fora, em um relacionamento genuíno com Ele. Esse é o chamado que Deus tem para nós. É tempo da gente descobrir isso, ou a gente vai ser uma presa das trevas, aonde a gente está. Sobre a distração do prazer, em detrimento do prazer da presença. A doutora Ana Lembeck, do livro Nação Dopamina, ela diz o seguinte: na era da dopamina, o prazer é imediato e constante, mas a felicidade duradoura e o significado profundo muitas vezes nos escapam. E ela diz também: nossa sociedade está inundada por estímulos que promovem a liberação de dopamina, mas precisamos aprender a discernir entre o prazer superficial e a verdadeira satisfação. Ela não é cristã, ela é uma médica psiquiatra no Vale do Silício, e ela atende pessoas viciadas em comportamentos ruins ou em substâncias que liberam prazer, e ela está dizendo que essa geração, esse mundo precisa aprender a discernir entre o prazer superficial e a verdadeira satisfação. Nós não podemos ter filhos de Deus
que ainda não discerniram entre o prazer artificial, superficial e a verdadeira satisfação. Nós temos satisfação plena em Jesus. É por isso que o Luengo fala: os profetas são forjados nos desertos dos jejuns e não nas iguarias dos banquetes. Os atrasos divinos e as disciplinas do deserto estão te preparando para cumprir o seu destino. Sabe, a fuga do nosso local secreto na presença de Deus nos rouba a preparação do nosso destino. Eu não sei se você está meio atrasado, mas em nome de Jesus, depois nessa conferência você vai colocar em dia. Você vai para o secreto, e ao invés de atrasos aparentes, você vai viver o impulsionamento de Jesus para aquilo que Deus chamou você para viver. O seu chamado está em pleno curso e você está vivendo para Ele. Sabe, nós não podemos ficar distraídos com esse mundo, onde a gente tem rede social para mostrar que a vida dos outros é legal, tudo que eles fazem é legal, a comida deles é bonita no prato, a nossa é bagunçada, a roupa deles é legal, a nossa é barata, o lugar que eles vão é da hora e o que a gente está fazendo não é da hora, e aí você quer copiar o que todo mundo está fazendo. Ei, você não foi chamado para ser melhor do que ninguém, você foi chamado para ser uma expressão de Jesus onde você está. É isso. Ser expressão dele, ser a imagem dele. E esse é o chamado que Deus nos deu. Então viva para Ele. Sabe por quê? Você sabe qual que é a boa notícia? Todo mundo fala assim: você não pode agradar todo mundo. É verdade. Você não pode ter o like de todo mundo. Você viu que teve uma época que o Instagram tirou o número de likes das curtidas para a saúde mental das pessoas? Porque as pessoas estão vivendo para likes, e isso está afetando a saúde emocional. E você não pode viver para os likes de todo mundo, você não pode viver para agradar todo mundo, mas você sabe qual que é a boa notícia? Você não pode agradar todo mundo, mas você pode agradar a Deus. Você não pode agradar todo mundo, você pode agradar quem é mais importante. Isso é boas novas para nós. E por último, para focar em Jesus, você precisa entender que o poder é de Deus e a glória é de Deus. O poder é de Deus e a glória é de Deus. Então foque no que Deus faz. Foque no seu chamado, foque na palavra, foque em quem Deus é e foque no que Deus faz. Você pode repetir comigo? Foque no seu chamado, foque na palavra, foque em quem Deus é e foque em quem Deus faz. Foque no que Deus faz. 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Vasos de barro, gente, vasos de barro. Eu não sei se você é assim, mas às vezes eu fico: Deus, por que você me chamou? Às vezes eu tenho dificuldade até para orar. Eu tenho que me esforçar para ter uma vida de rotina de oração. Eu tenho erros que eu luto até hoje, e às vezes é difícil permanecer, e eu estou lá encontrando o meu prazer em Deus. Paulo fala: nós somos aqueles que têm um tesouro em vaso de barro, e quando acontece algo extraordinário, a gente só tem uma coisa para dizer: foi Deus que fez. Nós estamos no mundo da vaidade, nós estamos no mundo da ostentação. O pastor Fabiano fala que crente simples está igual o mico-leão dourado, está em extinção. Sabe? Parece que o nosso assunto é mais a roupa, o tênis, a comida, o lugar que vai. E aí nós focamos no mundo de vaidade. E aí nós focamos na performance, nós focamos naquilo que a gente faz. Quem vive pela performance, quem vive pelo elogio, quem vive tentando agradar todo mundo, não vai suportar um dia de crítica. Quem vive pelo elogio não suporta um dia de crítica. Por isso que Paulo está dizendo: gente, se eu vivo para a glória de Deus, se eu vivo para Ele, a crítica não é para mim então, entendeu? Sabe, se eu estou vivendo para Ele, é lógico que tudo, eu não estou dizendo aqui que a gente é acima de críticas porque a gente é crente, não tem nada a ver com isso. Mas se o foco da sua vida é para Ele, se o que você faz é para agradar a Ele, quando você
tem algo que abençoa as pessoas, a glória não é sua. E quando você tem algo nesse sentido, que você está caminhando com Jesus, está sendo criticado por seguir a Deus, está sendo criticado porque você decidiu se posicionar em Jesus, a crítica também não é para você. É Jesus que recolhe, é Ele que é o seu advogado, é Ele que é o seu juiz, é Ele que cuida de você, e você prossegue bem, você prossegue em paz, e você pode prosseguir a sua vida em paz e agradando a Deus. Quem é validado pelo céu não vive pelos likes da terra, quem é validado pelo céu não tem seu valor nos likes da terra. Você é validado por Jesus, você foi chamado para expressar quem Ele é, você vive para a glória de Deus. Queridos, eu conheci uma nação nova, nesse último final de semana, eu estava em Luxemburgo, eu achava que era uma cidade, é um país, desculpa por ser ignorante na geografia, e quando eu chego lá, eu descubro um país de 600 mil habitantes, com apenas 355 nativos que são convertidos ao Evangelho, um país que tem muitos imigrantes, a maior colônia é portuguesa, a galera fala 5 idiomas, e não tem a Bíblia toda ainda traduzida para o luxemburguês. E um irmão está fazendo um trabalho extraordinário, o pastor Oséias, nós estávamos ali celebrando 6 anos de igreja, e enquanto eu pregava, ao final, no culto que ele tem de maior expressão, no sábado à noite, nós tínhamos ali umas 15 decisões por Jesus. E meu coração ali transbordava de alegria, a gente celebrava aquelas decisões, e teve um momento que eu desci, e eu fui conversar com aqueles novos irmãos, e teve uma pessoa que com dificuldade conseguiu se comunicar comigo. Ele dizia o seguinte: é a primeira vez que eu entro numa igreja. Aí eu, parabéns e tal, depois ele vira e fala assim: é a primeira vez que eu entendo o português. Eu achei que era um português que não entendia o português do Brasil, mas o nome dele é Rafael. E aí o pastor falando com ele, chamando ele de Rafael, eu falei: pastor, é um português? Ele falou: não, é um italiano. O italiano entrou no culto pela primeira vez, e ele entrou no culto sem ter estudado português. Alguém chamou e ele foi pela primeira vez, e ele entrou, e ele entendeu a mensagem em português do começo ao fim, e ele entregou a sua vida para Jesus no final. Somos aqueles que têm tesouros em vaso de barro. Não é nem barro, é pó. A qualidade do meu italiano, eu não sei falar, eu só sei falar grazie e que mais? Bravo, tchau, mamma mia. Acabou meu repertório. Eu prego com português cometendo erros, assassinando a gramática. E ao final o cara ouve e fala assim: eu entendi o seu português. Isso não acontece porque nós somos bons, é porque a glória é de Deus. É porque a glória é de Deus. Ei, não fica parado, não deixa de cumprir o seu propósito, não deixa de começar a liderar uma célula, a discipular alguém, a cumprir o seu ministério, a abrir um grupo para abençoar os seus amigos da sua sala de aula. Não deixa de evangelizar alguém que está perto de você. Sabe, o que Deus vai fazer não está na grandeza, na genialidade daquilo que você sabe, de como você pode, porque a glória também não é sua, porque por mais que você seja bom, por mais que você fale idiomas perfeitamente, por mais que você seja bom na oratória, por mais que você seja um profundo conhecedor da Bíblia, quem faz não é você, quem faz é o Espírito Santo. E eu nunca vi, não existe Espírito Santo Júnior, só existe um Espírito Santo, e se ele está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, o poder de Deus está em você, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está em você, e Deus quer fazer grandes coisas por meio de você. Aleluia! Não deixe de viver o seu chamado, não aceite uma mentira de que você também é incapaz. Corra riscos com Jesus. E em nome de Jesus eu queria orar por você. Eu quero declarar: você, se você tem sido, você vai parar de ser destroçado pelas distrações desse mundo, porque você está escolhendo focar em Jesus e ser fortalecido por Jesus. Queria chamar o Drops para voltar aqui. E eu quero ler sobre o efeito. O que acontece com Paulo?
com esse que está falando, fixe os seus olhos em Jesus. Foque o seu chamado, o seu ministério de servir aos outros. Paulo que está dizendo, foque em quem Cristo é. Ele brilhou em nossos corações o conhecimento da face de Cristo. Paulo que está dizendo, para a gente viver crendo que apesar de nós, Deus vai fazer grandes coisas. Paulo que está falando para focarmos na palavra, ele vai testemunhar, ele vai dizer qual que é a realidade que ele tem vivido, colocando em prática isso. Eu queria ler com você 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 a 11, e depois o verso 14 a 18, você pode ficar em pé no seu lugar? Eu queria que você recebesse essa ministração, e enquanto eu vou lendo, eu quero declarar, essa vai ser a realidade da sua vida. E eu quero declarar aqui mais uma vez, no mundo onde hoje no Brasil, apesar do crescimento dos evangélicos, jovens sem religião, já são em maior número em São Paulo e no Rio de Janeiro, do que jovens católicos e jovens evangélicos. As pessoas querem experimentar tudo, mas não querem ter compromisso com Jesus, e não querem ter compromisso com a igreja. Elas não estão dispostas a frequentar, a fixar a sua vida em Jesus. E você conversa como o Brasil é um país evangelizado. Eles falam que creem em Jesus, mas não se identificam com a fé cristã, com o evangelho, com a igreja hoje. Em nome de Jesus, essa não vai ser a sua história. Você é aquele que está fixando os seus olhos naquilo que é eterno. Você é aquele que está sendo fortalecido por Jesus. Você é aquele que está focando toda a sua atenção nele. E você vai viver o que Paulo prega, em nome de Jesus. Você não vai ser mais destroçado pela distração. Então Paulo vai dizer, qual que é a realidade desses que fixam seus olhos na eternidade? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, 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 aleluia. Essa vai ser a verdade sobre a sua vida. O esfriamento espiritual não vai se instalar, o desânimo não vai encontrar lugar no seu coração. Não tem perfeição na sua caminhada com Deus, mas você pode ser fortalecido todos os dias, mas você pode retornar para Ele em todo o tempo. E eu queria de verdade, se você tem sido alguém atacado hoje, tem sido difícil manter o foco, tem sido difícil de fato você experimentar a verdade que pregamos aqui hoje, e você quer fazer sua rota em Jesus, talvez você tenha um grito hoje: Senhor, me salva. Eu preciso continuar em Ti, eu preciso caminhar contigo, eu preciso terminar bem, eu preciso refazer meu compromisso contigo, eu preciso hoje colocar minha atenção completa no Senhor. Eu quero viver esse chamado de Jesus, de usar todo o meu coração para amar a Deus, de usar todo o meu coração para obedecer a Jesus, de usar todo o meu coração para buscar a face de Deus.
Se você quer viver essa verdade, se você tem lutado com isso na sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu acho que isso combina muito com Simeão, com a canção de Simeão. Não sei se é isso que está no seu coração, Paulinho, mas nós precisamos fazer uma promessa, que a nossa vida vai ser para coroar Jesus. Nós precisamos fazer uma promessa que é Ele, é para Ele que a gente levanta, é para Ele que a gente estuda, é para Ele que a gente está onde está, é nele, Ele é o foco da nossa vida, a nossa vida está focada nele. Então, se você quer hoje fazer esse compromisso com Jesus, enquanto a gente canta essa canção, sai do seu lugar. É tempo de experimentarmos essa visitação do céu na nossa vida. Temos essa revelação de Jesus e nos entregar completamente para Ele mais uma vez. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança na terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha porção, o trigo esmagado, o vinho novo e o pão. A sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Os olhos esmagado, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar.
Espírito Santo, nós nos colocamos completamente diante de Ti. Pai, muitos aqui, quando talvez eu mostrei aquela imagem de alguém sendo destroçado, viu a sua alma naquela tortura, viu os seus sonhos sendo despedaçados, viu os seus caminhos confusos, Pai. Ah, Deus, e hoje nós nos voltamos completamente a Ti, e nós vemos, Pai, correntes de distrações sendo destroçadas, porque os nossos olhos se voltam para Ti, o nosso coração se volta para Ti, os nossos olhos Te contemplam, o brilho da Tua face nos atrai. Ó Deus, nós estamos capturados por Ti. E Deus, não será apenas um desejo, não será apenas uma emoção, não será apenas, Pai, um evento, Pai. Queremos nos comprometer contigo. Reconhecemos, Pai, que o Senhor é tudo o que queremos e tudo o que precisamos. Ah, Deus, nós preferimos, Pai, morrer na Tua vontade do que viver fora dela. Nós preferimos, Pai, gastar a nossa vida em Ti do que gastar a nossa vida para o nosso próprio prazer e recompensa. Ah, Deus, a nossa recompensa é o Senhor. Ah, Deus, o nosso prazer está em Ti. Nos refaça em Ti, Pai. Nos refaça em Ti, Espírito Santo. Nos livra de nós mesmos, nos livra dos nossos desejos, Pai. Nós queremos nos comprometer contigo. A nossa vida será para a Tua glória. A nossa vida será para a Tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus oramos. Amém, amém, amém. Aleluia.